programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas, graças ao Senhor, estamos aqui para desfrutar do programa Mães Amorosas e também, logo no início, dos provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Provérbios 17:26. Não fale mal do príncipe, ou melhor, não fale mal das autoridades. Não é bom punir o justo, porém Cristo, sendo justo, foi punido inocentemente por nossa causa. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa da transgressão do povo. Agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, versículos 4, 10 e 11. Somos o fruto do seu penoso trabalho. Por outro lado, precisamos ter temor em falar mal dos príncipes, muito mais em feri-los. Na carta aos Romanos, Paulo assevera que todo homem precisa estar sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13:1. Davi não ousou levantar a mão contra Saul porque teve oportunidade, pois o reconhecia como ungido de Deus. Por isso devemos ter temor em críticas a qualquer autoridade instituída. Somente Deus tem direito de estabelecer reis e remover reis. Muito mais na igreja devemos honrar quem o Senhor instituiu como autoridade. Nunca proferir qualquer juízo contra eles, mas devemos orar e interceder por eles. Vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E amanhã estaremos aqui de volta às 6 da manhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos, bom dia. Hoje, dia 25 de junho, vamos fazer a leitura do Alimento Diário com a série Palavra, Vida e Edificação 2, segundo o Evangelho de João. O título desse alimento é A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Autor Pedro Dong. Semana 2. Leitura bíblica.
Marcos 14, do 3 ao 9, João 11, 2 e 1 Coríntios 11, 7 e 15. Ler com oração João 12, 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e enchendo-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Consagrar o melhor ao Senhor. Depois de ser rejeitado pelos judeus, o Senhor Jesus partiu ao encontro de suas ovelhas, de seu rebanho, que é sua igreja. Ele foi em busca das pessoas simples que sofriam, mas o amavam e queriam ouvir sua palavra. Em Betânia, o Senhor encontrou pessoas assim, pois lá estava a família de Lázaro, Marta e Maria, que bem representava o viver da igreja. Que o Senhor também nos encontre amando-o e desejando ouvir sua palavra. Maria já havia demonstrado seu amor ao Senhor ao ungí-lo, conforme João 11, 2. Quando ela quebrou o vaso de perfume preciosíssimo e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, os discípulos acharam isso um desperdício, conforme Marcos 14, 3 a 4. Precisamos crer que nosso amor pelo Senhor e o que fazemos por Ele nunca é um desperdício. Quantas vidas vemos hoje sendo desperdiçadas por amor ao Senhor? Na verdade, tudo o que fizermos ainda será pouco para agradecer o que Jesus fez por nós. Não podemos perder, seja qual for o motivo, qualquer oportunidade de demonstrar nosso amor ao Senhor e nos consagrar a Ele. Os discípulos reprovaram a atitude de Maria, conforme Marcos 14, 5, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. O denário era uma moeda de prata utilizada no tempo dos romanos e correspondia ao pagamento de um dia de trabalho. 300 denários, portanto, representavam 300 dias de trabalho, ou seja, quase um ano. Você consegue imaginar o valor do salário anual de uma mulher sendo derramado por ela sobre Jesus? Os discípulos acharam um desperdício. Precisamos pregar o Evangelho e ganhar pessoas que tenham essa mesma gratidão ao Senhor no coração. Pessoas que, por amor, consagram a Jesus seu tempo e energia, ou seja, se desperdiçam por Ele, conforme Marcos 14, 6, 9. Se você for uma pessoa assim, ao pregar o Evangelho, ganhará outra pessoa igualzinha a você. Se for indiferente, alguém que pensa mais em si mesmo do que no Senhor, gerará outra pessoa como você. Precisamos ser as Marias, que pregam o Evangelho e geram mais Marias, que amem o Senhor e lhe consagrem o melhor como Ele merece. Maria não somente ungiu a cabeça de Jesus, como também enxugou com seus cabelos o bálsamo, que certamente chegou até aos pés dele. João 3, 12, 3. Toda mulher valoriza seus cabelos. Os cabelos de uma mulher representam sua glória, conforme está em 1 Coríntios 11, 7 e versículo 15. Por isso elas prezam por seus cabelos e cuidam deles. Maria deu o seu melhor. Humilhou-se aos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. O ponto a ser destacado não é o valor pecuniário do bálsamo, mas a atitude dessa mulher. Será que seríamos capazes de nos rebaixar a ponto de enxugar com nossos cabelos os pés de uma pessoa? É uma atitude difícil. Entretanto, Maria fez isso porque considerava o Senhor superior a tudo. Jesus busca pessoas que tenham um coração como o de Maria. Querido leitor, você faz parte desse grupo de pessoas que ama o Senhor incondicionalmente e lhe consagra o melhor, mesmo que muitos julguem ser um desperdício? Quando nos perguntam onde você vai passar o feriado de carnaval, na praia ou no campo, e respondemos que vamos a uma conferência, muitos dizem, que desperdício de tempo. Você poderia estar aproveitando esse tempo para outra coisa. Não, para eles isso pode ser desperdício, mas para nós não é. Para nós essa é a melhor parte. Escreva a frase que mais tocou o seu coração
Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é nosso Senhor. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Hoje eu quero falar com vocês sobre os ataques do inimigo à mente. Você tem essa experiência? O inimigo ataca na liderança, né? Qual que é a parte líder da nossa alma? É a nossa mente. Então é aí que ele vai focar os seus golpes, certo? Os seus dardos malignos, né? Como nós vamos vencer isso? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ler com oração? Receio. Então, há um perigo aqui, certo? Aonde está esse perigo? No engano da serpente, né? Ela enganou Eva e continua a nos enganar, né? Tentando nos enganar todos os dias, né? Porque ela tem a sua astúcia, ela tem o seu jeitinho, né? De nos enganar. E assim, ela corrompe a nossa mente. Como que a minha mente é corrompida? Como é que eu deixo a minha mente se corromper? É se apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, olha aí, nós já aprendemos aqui qual é a astúcia da serpente. Ela quer te tirar da simplicidade e da pureza, né? Foi assim que ela fez com Eva. Ela a enganou, mostrando que ela poderia ter uma vida independente de Deus e ser feliz, certo? Nós devemos conhecer, né? Quais as artimanhas da serpente para não cair no seu engano, tá? Os ataques do inimigo à mente. O pecado da desobediência acarretou a queda do homem, mas Cristo, com sua redenção, promoveu a paz com Deus para reconciliar todas as coisas na terra e nos céus. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Como? Pelo sacrifício de Jesus. Podemos apresentar-nos santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Deus. Devemos estar sempre atentos à astúcia da serpente, pois assim como enganou Eva, também quer corromper a nossa mente e afastar-nos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que fazer para não ser enganados? Para não ser enganados, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que não se guiava pelos padrões humanos. Paulo disse que muitos o acusavam de ter um comportamento mundano, porém, respondendo, ele disse que, embora andasse na carne, ele não lutava segundo a carne, né? Ele disse isso, referência para você, 2 Coríntios 10, 3. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, né, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Então, o termo armas aqui refere-se à palavra. Qual que é a nossa arma? É a palavra, que é poderosa em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Quero que você aprenda isso para poder lutar contra o seu inimigo, que é também o inimigo de Deus, tá certo? Satanás, ele quer confundir a nossa mente com sofismas. O que é sofismas? É quando alguém coloca uma dúvida na tua cabeça contra a palavra de Deus. Então, ele quer nos confundir, conduzindo-nos à dúvida, mas a palavra profética destrói fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, uma pessoa simples, ela é obediente.
tá certo? Então, quando a mente é corrompida, o homem ele torna-se rebelde e é subjugado pelo espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. Portanto, para ser protegidos contra a armadilha da desobediência, precisamos seguir de perto a palavra profética. Então, eu quero dizer mais uma vez para você o que é a palavra profética. É a palavra que sai da boca de Deus, através do profeta, a imersão na palavra. O que quer dizer imersão? É você mergulhar, certo? É você entrar de cabeça. É você confiar que é a palavra de Deus e obedecê-la. Então, a imersão na palavra nos faz obedecer, pois inclina nossa mente para o Espírito, tornando-nos submissos ao falar de Deus. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. Quando um casal contende, o ofendido passa a arrazoar consigo mesmo sobre o que ocorreu. Começa a ficar remoendo aquilo ali, né? Puxa, falou isso pra mim? Você fica ofendido e começa a remoer aquilo ali. Cada vez mais você vai entrando num poço, né? Em seguida vem a raiva, a indignação, novos pensamentos negativos, piorando ainda mais a situação. Então, tijolo sobre tijolo, a fortaleza vai sendo construída. E o casal passa dias sem conversar um com o outro e alguns, infelizmente, retêm esse sentimento e, às vezes, até o levam para o caixão. Olha só. Então, de um lado está o arrazoamento de uma mente corrompida. De outro, a palavra de Deus, que é poderosa para destruir fortalezas e levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Muitos são os testemunhos de marido e mulher que juntos fizeram a imersão na palavra e tiveram seu casamento restaurado. Quando você entra, quando você mergulha nessa palavra, a imersão destrói fortalezas e conduz a um viver singelo. Por isso nós precisamos ser simples, abandonando toda a complicação da nossa mente. É isso que Satanás quer, que a gente fique complicada, né? Que a gente coloque dúvida na palavra do Senhor, porque aí ele está lutando contra a liderança da nossa alma, que é a nossa mente. E se ele conseguir isso, ele vai vencer a batalha, certo? Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão grande salvação. Senhor, dá para nós o caminho, como proteger a nossa mente, né? Sejamos simples e obedientes e crermos no que a palavra diz e não deixar ser enganados pela serpente. Senhor, livra-nos dos enganos, que nós possamos ser simples e descomplicados, né? Para que possamos confiar na palavra do Senhor. O Senhor está agindo em nós e nos transformando através da tua palavra. Louvado seja o Senhor. Guarde a mente das irmãs na simplicidade, na santidade e sinceridade, para que nenhuma de nós se torne complicada, que nós não caiamos nas armadilhas do inimigo que quer nos afastar do Deus vivo. Ó Senhor Jesus, dizemos sim, amém, à sua palavra. De nossa origem estás a par, e ao te invocar, vem remover as pedras, nos lavrar. Cresce, Senhor, mais em nós. Tua luz vem mostrar que sempre estamos a falhar, mas esperança há, pois a semente em nós germinará. Cresce, Senhor, mais em nós. Obrigada por mais uma leitura bíblica. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir agora o nosso coração e a nossa Bíblia e vamos ler 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 13. Os bens da sunamita são restituídos. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar.
porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: Faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: Pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: O seu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: Vai e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: Por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: Porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas. Vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: Mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: O Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o rei, que lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: Ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão de Judá. Versículo 16. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi, e Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Judá. Versículo 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava
Atalia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Jeú é ungido rei de Israel. Capítulo 9, versículo 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Eníce. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante no meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote de Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: Para qual de nós? O rapaz respondeu: Para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre Jeú e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que o vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel, porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: Vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: É mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: Assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Vamos agora aos nossos comentários. Estou usando a Bíblia King James. Eu quero ressaltar uma palavra que eu falei logo no comecinho da nossa comunhão, né? A respeito de o Senhor ter o momento certo para tudo, né? No comecinho do capítulo 8, nós vimos Eliseu conversando com a mulher sunamita e avisando-a que vai ter fome na terra por 7 anos e que ela deve ir com seu filho, seu marido, para outros lugares. E ela obedece à palavra de Eliseu e fica 7 anos morando com os filisteus. E depois desse tempo, ela volta para sua casa. Depois de todo esse tempo, já tinham tomado posse dos seus bens, da sua terra e tudo mais. Então, ela vai conversar com o rei. E soberanamente, quem está falando com ele? Geazi, que é servo de Eliseu. E está contando toda a história, né, dos milagres que Eliseu fez, né? E você percebe, irmãs, que o Senhor tem o seu momento certo, a hora certa para tudo, né? Naquele momento que Geazi estava falando com o rei, quem entra? A sunamita. Então Geazi fala: é essa mulher que nós estamos falando. Que lição maravilhosa que nós temos aqui, né? Primeiro, a mulher foi obediente à palavra do profeta, né? Ele disse: você sai agora e vá procurar outro lugar porque vai ter fome na terra. Ela creu, obedeceu, e quando ela voltou, o Senhor preparou a hora certinha para ela estar ali na presença do rei, quando o próprio rei havia pedido para Geazi contar todos os milagres do profeta Eliseu. Nesse momento ela entra. Olha só como o Senhor preparou tudo para ela, né? E ela, então, conseguiu uma solução justa para a sua questão
E tudo isso se deve ao fato dela ter ajudado o profeta, crido na sua palavra, né, ter recebido uma bênção, né, através dele, que era o seu filho. Depois o Senhor deu outra bênção para ela, trazendo de volta o seu filho à vida, evitou que ela passasse por fome por 7 anos, né? Então protegeu a sua família para que ela saísse daquele lugar e ainda devolveu todos os seus bens, né? Então o Senhor realmente foi misericordioso para a Sunamita, qual nós não sabemos nem o nome, né? Mas foi alguém que desfrutou das bênçãos do Senhor, amém? E no capítulo 8, versículo 7 e 15, nós vemos que Eliseu vai ungir um rei. Então, vocês se lembram que lá no 1 Reis, capítulo 19, de 15 e 16, Deus ordenou que Elias escolhesse o seu sucessor e ungisse 2 reis. A essa época, apenas uma dessas tarefas tinha sido executada, que era a escolha do seu sucessor, né? As outras 2 unções deveriam ser feitas por Eliseu, no espírito e no poder de Elias. E ele, então, manda ungir Jeú. Temos no versículos de 8 a 7, quando Eliseu vai até a Síria, ele é apresentado como alguém importante ali, né? Alguém conhecido até pelos estrangeiros, né? Ben-Hadad manda que seu servo Azael vá até o seu encontro e pergunte para o profeta se ele iria ser curado daquela enfermidade, e mostrando assim que ele cria, né, na palavra do profeta, né? Eliseu deu uma resposta bem tortuosa aí ao pedido de Ben-Hadad, né? Eliseu disse que o rei iria ser curado, mas também compartilhou com Azael a sua visão profética de que ele, Azael, assolaria Israel. Então, da perspectiva da teologia pactual, Israel e o rei de Israel mereciam esse juízo horrível. Essa mensagem terminou com Eliseu declarando claramente que Azael se tornaria rei. Azael foi até Ben-Hadad, o rei, e proferiu as palavras do profeta, mas no dia seguinte matou o seu rei e assumiu o trono. No versículo 18, nós vemos que Jorão, o rei de Judá, foi um mau rei e observa que as influências corruptoras de Acabe e Jezabel tinham alcançado Judá. Então, os caminhos do rei de Israel provavelmente se referem à adoração de Baal-Mercate. É improvável que o bom rei Josafá previsse esse resultado quando fez a aliança de casamento com Acabe, mas isso acabou acontecendo. E mais uma vez, nós vemos, como no caso do ímpio rei Abias, né, lá em 1 Reis 15, 4 e 5, Deus tolerou e preservou um rei ímpio e seu reino por causa do caráter de Davi. Então, o exemplo de Jeroboão foi uma força maligna que destruiu seus sucessores. O exemplo fiel de Davi preservou até mesmo sucessores ímpios e um rei ímpio de destruição. Então, você percebeu aqui? Quem seguiu o exemplo de Jeroboão, todos foram amaldiçoados, né? E foram maus aos olhos do Senhor. E Deus, por causa de Davi, preservou os seus sucessores, até mesmo os maus reis, né? Que eram descendentes de Davi. Deus ainda assim os preservou por amor a Davi, né? E no capítulo 9, versículo de 1 a 4, nós vemos a segunda unção de um governante ordenada pelo Senhor a Elias. E ocorreu quando Eliseu enviou um jovem profeta para ungir Jeú, um experiente comandante de carruagem de guerra, para ser rei de Israel. Nessa ocasião, Jeú estava no comando das carruagens que guerreavam contra a Síria pelo controle de Ramote de Gileade. E a natureza delicada da situação é mostrada pela ordem dada ao jovem profeta, para que fugisse sem demora. A princípio, o profeta foi descrito como louco, como gente que diz coisas, mas tão logo essas pessoas perceberam que, na verdade, gostaram da mensagem por ele trazida, permitiram que o oráculo do profeta e a unção de Jeú instigasse a revolução que destruiu a família de Acabe. Então, qualquer que tenha sido a opinião inicial dos oficiais de Jeú a respeito do mensageiro, eles reconheceram que as ações dele indicavam a aprovação divina de Jeú como rei, uma conclusão à qual eles chegaram aparentemente antes que o próprio Jeú, né? E eles então aceitam Jeú como ungido, né, por Deus através do profeta. Ele é declarado rei de Israel.
ficamos por aqui. Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Até lá então. Continue agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos 143, Provérbios 17 e 26, Atos dos Apóstolos 16, do versículo 16 até o 40, começando com os Salmos. Súplica por libertação. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Agora, Provérbios 16, versículo 26. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir o príncipe. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes deram muito açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os pés se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo.
Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhe disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Até amanhã, às 6 da manhã. Ansiosos aqui, antes a Deus vamos orar, pedir, e sua paz que excede o pensar, a mente e o coração guardará. Que descanso nós temos em Deus, e que consolo do Espírito seu. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Esperança. Recebam com carinho Taíca Saleb. A terceira estrutura está relacionada com a volta do Senhor. A volta do Senhor é tudo para a vida cristã. Se não houvesse a promessa de sua volta, então, como disse Paulo, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Sem essa promessa, o universo todo perderia o sentido, e o mundo seria apenas um lugar de prazeres, e as pessoas, por mais que tentassem fazer seu melhor,
Ao final, tudo se converteria em nada, pois todos simplesmente voltariam ao pó. Belos versículos sobre a estrutura da vida cristã. Romanos 10, de 6 a 9. A justiça decorrente da fé assim diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Colossenses 1,27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo foi muito sábio em apresentar a fé, o amor e a esperança como a estrutura da vida cristã, a qual tem como fim último fazer de nós casa espiritual. Esses três elementos dessa grande estrutura resumem o sentido do universo, o sentido da vida humana e o sentido da vida cristã. Sem fé, o amor e a esperança não teriam como atravessar o período de trevas e iniquidade que estamos passando. Continue cultivando em sua vida essa grande estrutura. Fé, amor e esperança é a base mais sólida para apoiar toda a sua vida cristã. Obrigada, Senhor, porque pela fé a tua vida entrou em nós. E a tua vida está sendo trabalhada no nosso interior. Esse amor está sendo derramado no nosso coração. E nós temos esperança em ti, esperança na tua volta. Muito obrigada, Senhor, por essa estrutura da nossa vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança. Queremos perseverar até o fim, unidos a ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Bom dia, amadas ouvintes, queridas irmãs. Desejo a todos um bom dia na presença do nosso Deus. Vamos orar. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Nós louvamos ao Senhor porque hoje nós temos um pastor. Esse pastor deu a vida por nós e nós somos as suas ovelhas e nós ouvimos a sua voz. Amada ouvinte, sabe como que você ouve a voz do Senhor? É você abrir seu coração e começar a invocar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando você invoca, você ouve a voz do teu pastor. Você ouve o teu pastor cuidando de você. Esse pastor é o Senhor Jesus. Então vamos orar a Ele agora. Senhor Jesus, grande e soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso pastor. Tu conheces as Tuas ovelhas, as ovelhas conhecem a Ti. Senhor, nesta hora, te louvamos, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós. Tu tem cuidado dessa amada ouvinte, independente da situação dela, Tu cuida dela nesta hora. Senhor, essa amada ouvinte, se estiver doente, se estiver preocupada, se estiver como ovelha desgarrada, ó Senhor, chama esta ovelha a Ti, que essa amada ouvinte possa ouvir a Tua voz. Ó, Tu como pastor soberano, cuida de cada ouvinte agora, aquela que está doente, Senhor.
Ó Senhor Jesus, aquela que está deprimida, Senhor, como bom pastor, chama esta ovelha. Ó Senhor, leva essa amada ouvinte a ouvir a tua voz e não endurecer o seu coração. Abençoa nossas amadas ouvintes, a nossa querida irmã. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoe nossas irmãs, Senhor, segundo a necessidade de cada uma, dê a tua graça, Senhor, segundo a necessidade de cada ouvinte, Senhor, supra a necessidade de cada uma, como nosso bom pastor. Ó Senhor, nos leva a ouvir a tua voz, louvado seja o nome do Senhor, te engrandecemos, meu Deus, porque tu és maravilhoso, tu és rico em bondade e graça. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.